Boa tarde a todos novamente. Vou fazer uma breve apresentação, até porque a professora Maria Careiro vai ser rígida com a duração da apresentação. Eu estruturei esta apresentação sobre o que é a Direção Regional de Cultura do Algarve e sobre o papel da comunicação numa instituição como uma Direção Regional de Cultura do Algarve, em três partes, basicamente. Uma em que vos apresento o que é a instituição, é sempre o nosso ponto de partida, quem somos, a identidade daquela instituição, a nossa missão, a visão onde queremos chegar, quem são os nossos públicos-alvo, e uma segunda parte com alguns exemplos de algumas ações e atividades que nós fazemos e que temos que preparar, onde comunicamos com os públicos-alvo de várias maneiras, e uma terceira parte dedicada só ao concurso que tivemos com a Universidade do Algarve, que hoje vai ser conhecido o vencedor a seguir a este painel de trabalho da logomarca para os monumentos do Algarve, explicar-vos um bocadinho qual era o briefing que foi dado aos alunos, o porquê desse briefing e porque é que nós sentimos necessidade, nesta altura, de construir uma logomarca ou um logotipo para os monumentos do Algarve e qual vai ser a diferença que esse logotipo pode fazer em termos de comunicação e, sobretudo, em termos de algo que nos preocupa sempre muito, que é a fruição pública do nosso património e, sobretudo, seduzir e fidelizar públicos para o nosso património. Interessa-nos, sobretudo, falar em cidadãos clientes e não só em visitantes. O cidadão cliente é aquele que exige mais de nós e é aquele também que volta. E é para esses que nós temos que trabalhar. Mas eu posso ir falando, à vontade. A minha pena está na mão. Isto é para eu ser solidária com o Emanuel, Cássia. Isto é de propósito. Ainda bem que já consegui arrancar o seu livro do Emanuel, já valeu a pena a minha apresentação. Mas eu acho que posso, a primeira parte também em termos de material de apresentação não é muito importante, que é o papel de o que é a Direção Regional de Cultura do Algarve. A Direção Regional de Cultura do Algarve é uma instituição, eu penso que aqui já vamos conseguir, digo eu. Sim, conseguimos. A Direção Regional de Cultura do Algarve, como eu ia dizendo, é uma instituição muito recente, que surge em 2007, no âmbito do prazo, mas é uma instituição que, apesar de recente, vai receber duas instituições com algum peso e alguma tradição na região, em duas áreas, sobretudo. Uma área mais ligada ao apoio à atividade cultural lato-sense na região, que era a antiga Delegação Regional de Cultura do Algarve, que faz para o ano 30 anos, portanto, algo que já tinha uma marca na região, e a antiga Delegação Militar, que tratava, sobretudo, das questões da salvaguarda do património, da classificação do património e das áreas relacionadas com a gestão do património. E é esse leque muito vasto que as direções regionais de cultura tratam, ou seja, podíamos dizer que o seu papel se baliza nestas duas áreas. Um apoio e acompanhamento da criação cultural da região e dos agentes culturais da região, quer profissionais, quer amadores, a diferentes níveis destes profissionais e amadores, e uma segunda parte da qual tem peso na nossa estrutura interna, eu diria quase 80% do nosso funcionamento, que é a gestão do património, e a Direção Regional de Cultura do Algarve faz essa valorização e divulgação do património. Eu sublinhei apenas aqui na missão das Direções Regionais de Cultura duas questões que me parecem importantes para esta nossa conversa. Nós temos a obrigação de criar condições de acesso aos bens culturais e de valorizar e divulgar o património arquitetónico e arqueológico da região.
Daí, isto leva-nos também ao último ponto que vos disse, que é o nosso concurso com a Universidade de Algarve. Nesse sentido, nós, na Direção Regional de Cultura, achamos que o nosso papel é transversal à região e, sobretudo, tem que ser um papel transversal em termos sectoriais. Não nos podemos apenas deter ou ater aos agentes culturais regionais, mas ter um papel de intervenção e de propositivo em relação a outras entidades da região, como a Universidade do Algarve, como a Entidade Regional de Turismo do Algarve, um papel muito importante de colaboração intensa e afetiva com as autarquias e também, claro, não podíamos deixar de fora a nossa ligação com as escolas. É um bocadinho disto tudo que eu vos vou falar, de como é que nós estamos a tentar fazer isso e de que forma o estamos a comunicar. E é importante perceber como é que nós comunicamos e qual é a equipa que temos para o comunicar. À partida, digo já, eu não sou designer, portanto vou quebrar aqui um bocadinho este painel de designers e na Direção Regional de Cultura do Algarve, um mapa de pessoal que tem 52 pessoas, mas que temos neste momento a trabalhar 46 pessoas, não temos ninguém na área do design. Não temos neste momento e não tivemos na Direção Regional, enquanto Direção Regional, não tivemos ninguém a trabalhar. Tivemos sim alguém a trabalhar na Direção Regional, que era arquiteto e que fazia algum trabalho nesta área, mas que é importante dizer que uma Direção Regional de Cultura e um organismo como a Direção Regional de Cultura tem que apresentar, se quer marcar uma identidade na região, terá que ter uma comunicação visual muito forte e que seja identificativa de tudo aquilo que fazemos. É para isso que lutamos e é nesse caminho que estamos a percorrer e os exemplos que eu vos trago aqui e este organograma da Direção Regional é para perceberem isso. Perceberem que, apesar de não termos ninguém formado nessa área, temos uma divisão onde claramente uma pessoa dessa área faria todo o sentido integrar, que é a Divisão de Promoção e Dinamização Cultural. Está aqui a nossa chefe de divisão, a arquiteta Cristina Farias, e uma das técnicas, a Elsa Freixal, a quem agradeço a colaboração desde já na construção deste PowerPoint. Esta equipa ou esta divisão tem, ou seja, na sua missão, enquanto unidade orgânica da Direção Regional de Cultura, a missão de fazer a promoção de tudo o que nós fazemos. Estes são os 8 monumentos afetos à Direção Regional de Cultura do Algarve. Como percebem pela imagem, os monumentos afetos terminam em Faro, ou começam em Sagres e terminam em Faro. De Faro para Sotavento não temos nenhum monumento afeto. Temos neste momento todos abertos ao público, alguns deles com bilheteira, Alcalar, Fortaleza de Sagres, Ermida de Guadalupe e Ruínas de Mildeu com acesso e bilheteira elétrica, e depois alguns que estão fechados temporariamente e foi feito um protocolo com a Câmara Municipal da Albufeira com a finalidade de abrir ao público. Estou a referir-me ao Castelo de Paderno. O Castelo de Algesur tem uma entrada livre, não tem bilheteira. O Castelo de Lolé, apesar de estar afeto à Direção Regional de Cultura do Algarve, ele é gerido pela Câmara Municipal de Lolé, onde se situa o Museu da Arqueologia de Lolé, e a Vila Romana da Abicada, que é um sítio que também não tem bilheteira e que também é visível, é um sítio que está neste momento em intervenção de conservação do património e de salvaguarda, de consolidação dos taludes. Esta equipa, esta Direção Regional, com estas competências alargadas e com estes monumentos. Então, como é que nós estamos a comunicar, para quem comunicamos e com que ferramentas? Isto preocupa-nos porque sentimos que na região ainda é difícil para as pessoas perceberem afinal o que é que a Direção Regional de Cultura faz. E quando é difícil na região perceber isto ao fim de 4 anos, nós, instituição, temos que nos preocupar com isso. E é algo que falha, e a falha é sempre nossa. Nós temos muito a ideia de dizer os outros, ou eles, quando passamos em alguma coisa, nós portugueses. Mas nós, na instituição, temos a noção de que se as pessoas não nos conhecem, a falha da comunicação não está